Oi, pessoal, só um minutinho esperando para nossa convidada entrar. Bem, enquanto ela não aparece aqui para eu incluir ela na live, eu vou começar me apresentando para vocês. Primeiro, boa noite, né? E eu tô muito feliz de estar aqui. E aí, para quem ainda não me conhece, né, um pouquinho, acredito que alguns alunos do curso já me conheçam. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Thaísa e eu sou farmacêutica, sou formada lá pela UFRJ. Fiz meu mestrado lá também, em farmacologia e química medicinal. Tô terminando meu doutorado agora também, em farmacologia e química medicinal. Sou professora lá na UFRJ, professora substituta de farmacologia. Dou aula na Faculdade de Medicina de Petrópolis, também de farmacologia. E, além disso tudo, sou professora também aqui do MCA. Então, para mim é muito legal estar aqui com vocês. A ideia dessa live, ela surgiu muito no sentido dos estudos, de tudo que eu tenho lido, né, a respeito dessa questão da saúde mental nesse período de isolamento. E por conta disso, eu tive essa ideia de fazer essa live. E então eu comuniquei ao Marco, né, que é o dono do MCA, e ele de prontidão super topou a ideia. Acho que a nossa convidada vai entrar agora, mas eu vou continuar falando para vocês. E aí ele super topou a ideia, super deu apoio e cedeu o espaço. Então eu já começo aqui a live agradecendo. Oi, Cris! Daqui a pouco eu passo a palavra para a Cris para vocês conhecerem um pouquinho. Mas eu queria antes agradecer ao Marco pelo suporte, né? Pelo espaço que ele cedeu. E eu queria também falar para vocês um pouquinho a respeito, antes de começar a nossa live, da promoção de aniversário do MCA. Então, o MCA esse mês está fazendo aniversário e eles estão fornecendo 30% de desconto nos cursos do MCA, tá? Então, você que é profissional da saúde, dentista, farmacêutico, que deseja fazer concurso para Forças Armadas, para perito, para Polícia Federal, então, dá uma entradinha no site do MCA Concursos, que lá tem todas as informações para vocês, tá? Sem mais delongas, vamos começar o que interessa. O intuito da live é ser um bate-papo bastante leve, tá? Apesar de ser um assunto bastante sério. Então, é um bate-papo mesmo, né? Para a gente desafogar um pouquinho dessa questão, de toda essa pressão que a gente está sentindo durante esse período da quarentena. Tudo bem? Então, eu começo a live, na verdade, contextualizando um pouquinho dessa questão dos distúrbios de ansiedade, dos distúrbios relacionados ao sistema nervoso central, ao nosso emocional, ao nosso psicológico, que foi o que me motivou a fazer. Então, eu vou ler aqui rapidamente, brevemente, alguns títulos de algumas reportagens que saíram, por incrível que pareça, nas últimas semanas apenas. Então, assim, se nós considerarmos que a gente está no isolamento social desde a metade aproximadamente de março, nas 2 últimas semanas choveu reportagem. Então, nós tivemos as seguintes reportagens, ó. Psiquiatras alertam para tsunami de problemas de saúde mental em meio à pandemia. Organização Mundial da Saúde alerta para crise global de saúde mental devido à pandemia de Covid. Pessoas com problemas de saúde mental sofrem mais com transtorno relacionado ao distanciamento social. Pesquisa alerta para a possibilidade de sobreviventes da Covid desenvolverem problemas psicológicos. Ministério da Saúde faz levantamento para avaliar a saúde mental durante a quarentena. Então, assim, tem outras diversas reportagens abordando o tema. E, além disso, eu queria destacar 2 trabalhos brasileiros, tá?
que ainda estão em pré-print, ou seja, são 2 artigos científicos que ainda não estão publicados, mas que estão aguardando a publicação. Por incrível que pareça, são 2 artigos do pessoal lá de Sergipe e os 2 falam sobre esse assunto, né? Covid-19, distanciamento, isolamento social e saúde mental. E aí, partindo desse pressuposto, é importante que a gente fale um pouquinho dessa questão no sentido das parcelas da sociedade que estão envolvidas na manifestação desses distúrbios. Então, a gente vê aí reportagens, estudos abordando crianças, né? Como que as crianças estão lidando com esse período de isolamento, no que isso pode afetar pós-isolamento, né? O convívio social dessas crianças, elas estão entendendo o que está acontecendo ao seu redor? Os adolescentes também, né? Que não estão podendo exercer as suas atividades. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate, né? À Covid-19, como isso está afetando essa parcela. Os próprios jovens e adultos também, com essa questão da pressão do trabalho, de aumentar a produtividade. E por último, Os mas idosos, não menos importante, os próprios... Oi? Os idosos também, que estão se Os sentindo idosos que sozinhos. são, exatamente, por serem grupos de risco, ficam isolados. E por fim, assim, os próprios estudantes, né? E aí eu coloco aí, eu englobo várias parcelas desses estudantes, né? Tem os estudantes do ensino médio que ficaram aí nessa polêmica do adia, não adia Enem, vai ter Enem, não vai? Então isso tudo cria uma expectativa. Os estudantes de graduação que eventualmente estão parados com as suas atividades, com as suas aulas e estão inquietos sem saber quando vão retornar, aqueles que estão para se formar, como que vão concluir o curso, e aqueles que estão tendo modalidade de estudo à distância, como eles estão lidando com essa nova modalidade que antes era presencial. Então isso também gera principalmente ansiedade. E por fim, e aí eu me coloco nesse grupo aí, os estudantes de pós-graduação, por exemplo, que estão todos tensos e preocupados com seus prazos de tese, escrita de dissertação, prazo de artigo, experimentos em bancada, e os estudantes de concurso, né? Que são o foco do MCA. Então, como que está essa questão do adiamento do concurso? Como manter uma rotina de estudos e, ao mesmo tempo, controlar essa ansiedade de não saber o que está por vir? Então, a questão da discussão hoje é exatamente essa. Então, eu não vou ficar falando muito nisso, porque essas questões, tanto da parcela da sociedade quanto dos distúrbios e como eles acontecem nesse meio social, é muito mais a área da Cris, que eu já agradeço por ter aceito o convite de imediato. Não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a Cris, ela é psicóloga, tá? Psicóloga clínica, então ela tem aí um grande know-how a respeito desses distúrbios, e aí eu vou passar um pouquinho a palavra para ela, e obviamente, né, no meio da live, se vocês tiverem aí alguma sugestão, alguma pergunta para fazer, vocês podem mandar aí no chat, que a gente está atenta aqui e vai tentar responder, tá bom? Então, pode dar o seu parecer aí, Cris. Boa noite, gente. Eu sou a Cris, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho com a área da psicanálise, tá? Eu queria agradecer a Thaís também pelo convite e pelo curso MCA, pelo espaço que é aqui pra gente poder falar sobre um assunto tão importante, tão necessário, né, Thaís? Que é sobre a saúde mental, o isolamento, como que a gente tem lidado com isso, né? De forma... como que tem impactado nas nossas vidas. Como a Thaisa disse na fala dela, as pesquisas estão, né, preocupadas com isso, os nossos cientistas estão preocupados, a mídia está evidenciando muito o impacto, tem percebido isso. A mudança de rotina, insegurança, medo, isso tudo
vem acarretando várias questões, vários sintomas em todo mundo, né? A Thaís falou um pouquinho sobre os nichos, né? Que acaba saindo, né, em todo mundo, né? Acaba impactando todo mundo. As crianças sofrem porque não estão adaptadas, né, a estudar em casa. As mães estão sofrendo porque não conseguem passar para os filhos como as professoras passam na escola. As professoras também estão tendo que adaptar nisso tudo, né? Como que passa para os alunos uma matéria, sendo que não está perto, né? Não está junto, né? Como é que tira dúvida? Os estudantes estão muito preocupados, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, quanta preocupação em ver o sofrimento também do outro, como que isso tem angustiado eles, né? Violência doméstica, como que isso tem aumentado agora no isolamento, né? Crises financeiras, empresas fechando, né? Falindo. E isso tudo a gente ainda tem que estar produtivo o tempo inteiro. A gente tem que trabalhar em casa, a gente tem que ter boa Essa mãe, questão, né, Cris? Desculpa te interromper, mas essa questão do auxílio emergencial, né? Dessa questão das famílias quererem buscarem o seu sustento e não conseguirem, né? Então, assim, essa questão de se preocupar com o auxílio da saúde, né? Com socorrer os pacientes, aqueles que estão precisando, mas ao mesmo tempo aquela parcela da população que está sofrendo com essa questão econômica, que já sofria antes e que está sofrendo agora. Então, isso tudo gera toda essa sensação de ansiedade, não só de ansiedade, aumenta a tristeza. Hoje eu estava vendo uma reportagem no Bom Dia Brasil cedo falando exatamente dessa questão do aumento dos relatos de aumento do sentimento de tristeza durante esse período de isolamento, né? Sim, e o nosso país, Thaís, ele já é mundial. Então, isso já vinha acontecendo, o que a pandemia deixou muito mais em evidência. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, tá? Mas é isso, cada público está sofrendo de uma forma. E aí a gente abre o Instagram, tá lá recheado de gente produtiva, que tá fazendo um monte de coisa, tá seguindo dieta, tá fazendo exercício, e a gente só quer ficar de pijama o dia inteiro. E como que ainda... Verdade. É muita informação na nossa cabeça, né? E isso tudo, a gente ainda tem que combater um vírus lá fora que tá matando um monte de gente no mundo inteiro. Como será que o nosso cérebro tá isso? Dá conta disso tudo? Né? Como é que será que ele ingere essas informações todos os dias? Funciona na nossa cabeça. A gente está falando de um cérebro primitivo. E quando eu falo primitivo, é lá do homem das cavernas mesmo, que tinha que sair para caçar. Então, o nosso cérebro, quando ele encontra uma situação que ele não sabe como achar uma solução, ele joga comandos para que a gente possa sobreviver. E isso a gente chama de ansiedade, que é um estado bioquímico do nosso cérebro que ele vai jogar para a gente poder sobreviver, ter essa motivação de vida, né? Então, a ansiedade em si, ela não é uma doença. E também não quer dizer que ela seja legal, né? O fato dela não ter uma doença não quer dizer que ela não seja agradável. Ela não é agradável. Mas aí ela tem os níveis de patologia dela, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. A ausência da ansiedade também não é legal, porque se a ansiedade a gente não sobrevive. A gente atravessa a rua e não olha para os dois lados. Então a gente precisa também da ansiedade com a gente. E a falta dela quer dizer que a gente está numa depressão muito grave, né? Possivelmente a pessoa está sofrendo uma depressão muito grave. Então a gente precisa dela ali. O grau 1 e 2 seria a ansiedade ali mais equilibrada, né? Normal. O mais patológico mesmo, que a gente vai chamar da TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade
que mesmo sem ameaça nenhuma, a gente está sofrendo, né? Então, a gente tem, são esses níveis da ansiedade. E além dos níveis da ansiedade, a gente tem os transtornos de ansiedade também. E aí entra aí o toque, né? Tem as fobias, temos a hipocondria, né? O Então, isso pânico, tudo, né? o pânico, né? Isso tudo entra na ansiedade. Ou seja, cada um sofre de uma maneira diferente, né? Além disso tudo, a gente produz sintomas. Insônia, que o pessoal falou muito, né? Das nossas... Né, falando sobre a insônia, que é um estado que a gente não está acostumado. O nosso cérebro, ele não está acostumado. E sabe o que você falou? Essa questão da insônia é interessante, porque é importante a gente ter em mente que a insônia, ela per si, ela já é um distúrbio, né? Assim, de cronificado, né? Porque a gente tem aquela insônia da data do concurso, a gente tem aquela insônia de um exame importante que a gente vai fazer, mas a gente tem a insônia patológica, né? E a insônia, ela tanto pode ser per si, ou seja, eu tenho insônia e eu tenho insônia. E aí eu tenho a insônia para ter dificuldade de dormir, ou eu tenho a questão da insônia no meio da madrugada, eu acordo e não consigo dormir mais. Mas eu também tenho a questão da insônia ligada à depressão, da insônia ligada à ansiedade. Então, assim, normalmente, ansiedade, distúrbios de ansiedade e a depressão vem acompanhada muitas vezes de insônia, né? E aí a depressão, você sabe falar melhor do que eu sobre isso, que existem pacientes que vão manifestar ali dentro do contexto de sintomas, né? De um quadro depressivo, a insônia e o excesso de sono também, né? Tem aquele paciente depressivo que ele vai dormir muito e tem aquele paciente depressivo que ele não vai dormir. Então, essa questão do sono, ela tá ligada aí, né, a vários aspectos do distúrbio de ansiedade. É isso aí. E quando a gente se trata de pandemia, né, o nosso cérebro, ele não tá adaptado a isso. Então, às vezes, tá claro, a gente tá... A luz do dia era para ela estar produzindo. O nosso cérebro, ele vai reagir de maneiras diferentes. Por isso que é tão importante sair. A rotina, né? Os horários de comer, os horários de fazer um exercício, né? Não é que tenha que ser produtivo demais, mas tem esses horários isso, importantes. Ó, sabe quem? Ó, a Fernanda aí no bate-papo falou sobre isso, sobre a questão da rotina. E o Leandro, eu tô vendo que ele tá perguntando aqui se é possível que a pessoa seja depressiva e ansiosa ao mesmo tempo. Foi o que a gente acabou de falar, né? Sim. Possivelmente sim. Porque a gente tem a questão aí, fala aí você, Cris, porque eu sei que tem a questão da depressão, que a gente chama de maior, que é a depressão, que é a baixa do humor, a tristeza, etc. E tem o transtorno bipolar, né? Que algumas classificações colocam dentro da questão da depressão. Tem aquele grau também mais leve, mais moderado, e também tem os graus, né, que eu tava falando até da ausência da ansiedade ali, né, que é aquele grau que a pessoa não tem motivação de sobrevivência, né, e a gente tem esse grau também de ansiedade, da depressão. Então, é tudo muito evidente. Agora, tudo com a pandemia ficou muito maior. Então, esses sintomas, eles vão aparecer, né? O que a gente não pode achar, Thaís, é que esses sintomas já são uma depressão. Não, a galera fica doida. Com certeza. Né? Porque o que eu vejo... E aí você entrou num ponto importante, que é a banalização do diagnóstico. Porque isso aí que eu entro. Atualmente a gente está vivendo uma banalização da prescrição, mas a gente está vivendo uma banalização do diagnóstico também. Muito, muito. Porque o que acontece? Com a saúde mental,
Você já deve ter percebido isso, pessoal que está assistindo a gente também. A gente tem isso muito no dia a dia. Se uma amiga sua tá muito triste, o que a gente fala? Ah, hoje ela tá deprimida, né? Se um amigo seu no churrasco tá lá no cantinho dele, ele é o autista do grupo, né? Isso também não é legal, né? A gente falar, é até bom reforçar isso aqui, que não é legal, porque banaliza mesmo, fica algo no dia a dia. Aí chega no consultório, a pessoa chega assim pra mim, ah, psicólogo, eu tenho depressão. Mas aí a primeira pergunta que eu faço, o que é depressão pra você? Às vezes a pessoa fala coisas que não Que não se encaixam. Não se encaixam. Então, assim, por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento. E aí eu aproveito o gancho para a gente falar sobre a sua área, sobre o uso das medicações, né? Que aí a galera banaliza isso, né? Banaliza o diagnóstico e o que acontece? Vai ter aumento de medicação. Vou dar um exemplo aqui da Ritalina. Se a vizinha tem um filho mais agitado, né? Se a vizinha tem um filho mais agitado, foi no médico, o médico receitou a Ritalina. Aí o teu filho tá agitado, não. Vou dar Ritalina também, porque eu devo dar certo, o meu filho também vai dar. Né? Hoje em dia tem muita prescrição. Isso aí você vai falar mais, né, do que eu. Mas é isso que a gente não pode fazer, porque isso acaba também aumentando, né, o uso desse. E ele também é campeão no ranking, aí ele está em segundo lugar, né, de uso de calmantes, dessas substâncias ativas, né? Então já é algo preocupante. E isso também se dá pela banalização do diagnóstico, né? Que a gente pode perceber isso, porque todo mundo acha que se solucionar, o remédio vai solucionar tudo. E não é assim. Outra coisa também que acaba aumentando é essa cultura do imediato. A gente acha que tudo vai ser muito rápido. As pessoas não têm paciência para poder, tempo para poder ficar tratando. Pois é, mas aí eu já entro até numa discussão aqui com você do seguinte, porque essa cultura do imediato, ela se autoalimenta. A gente vive numa sociedade em que você não pode demonstrar fraqueza. Você tem que demonstrar ser forte o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que dar conta de tudo. Seja no profissional, seja nas suas atividades domésticas, você tem que dar conta, certo? Então, essa cultura do imediato que você fala, a própria sociedade nos impõe. E às vezes a gente fica à mercê. Entende? Sim. Então, assim, eu não posso mostrar que eu sou fraco. Então, se eu não posso mostrar que eu sou fraco, qual vai ser a maneira de eu lidar com isso sem que as pessoas percebam que eu estou passando por aquilo, por aquele problema, né? E aqui o remedinho é a primeira fuga da pessoa, né? Eu vou tomar um remedinho para eu parecer que eu tô bem, para eu poder dormir bem, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte, né? E meu chefe não pode perceber que eu tô mal. Né? As pessoas não podem perceber, né? E por que a gente tem isso, né? É uma discussão muito válida que você abriu. Porque por que a nossa cultura é assim? Né? Isso a gente pode até abrir reflexão aí para quem está nos assistindo. Porque isso vem antes da pandemia. Ela só está deixando o Brasil já era. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. 60% do total de anfetaminas produzidas no mundo são importadas pelo Brasil. Brasil, como a própria Cris já disse, é o segundo maior, indo para o primeiro lugar, maior consumidor da classe dos benzodiazepínicos, que são fármacos que são utilizados para o tratamento de ansiedade e insônia. Uhum. Isso é preocupante, né? E isso a gente precisa refletir, não só nisso, mas nessa nossa cultura de querer tudo assim muito rápido, de estar bem. E assim, o medicamento ele vem como solução milagrosa. Uhum. Entende? Ele vem como a resposta ao bem-estar
que a modernidade te exige, ao falso bem-estar. Essa é a questão, ao falso bem-estar. Você se sente pressionado a responder, né? A responder a esse pré-requisito, digamos assim, que a sociedade moderna está te colocando. Sim. Sim, isso não pode ser assim, né? A gente não pode viver agora como se não tivesse acontecido nada. Tomara que isso venha para transformar muito, né? E até oportunidades da gente poder falar sobre isso, né? Com Veio certeza. para a gente levar para a nossa vida realmente sobre tudo isso. E o que você falou também das nossas fraquezas que a gente está falando, aceitar também é muito importante, para que a gente consiga lidar isso como uma maneira melhor, né? A gente precisa aceitar também o que a gente está passando, que não é um momento fácil, né? Ninguém tá ileso a isso. Então, a gente precisa aceitar isso. E o dias também que a gente não está produtivo, que foi uma outra coisa que o pessoal estava mandando muito, os dias também que a gente não está produtivo, a gente precisa entender, né? Que a gente está passando por um momento difícil. Poxa, eu também tenho o direito de ficar mal, né? Mas não pode dar muita corda para isso também, não. Não justifica, né? Como dizer, né? Não pode focar muito nisso, não. Mas aí é procurar atividades que nos fazem bem, né? Atividade física, por exemplo, né? Que a gente vai falar aqui também. É uma maneira Não, e de... assim, e que seja uma coisa... um passo a passo, certo? Então, assim, se você quer voltar a ter a sensação de produtividade sem, ao mesmo tempo, se pressionar e se sentir mal por isso, não, você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Então, assim, comece escolhendo uma atividade. Ah, eu vou começar a ler um livro que eu queria ler já há muito tempo e não consegui. Depois você vai incluindo mais coisas na sua rotina. Você não tem que ser maravilhoso o tempo inteiro. Você não tem que ser o melhor do seu trabalho, o melhor na sua casa, a musa fitness, entendeu? Você não tem essa obrigação e a gente é plenamente capaz de ser feliz, ainda que a gente não seja melhor na totalidade das coisas. Porém, ao mesmo tempo, ou seja, a gente tem que se dar esse afago, a gente tem que se dar esse carinho, mas ao mesmo tempo a gente precisa se manter ativos, né? A gente precisa se manter com uma determinada atividade até para a gente se sentir vivo, né? Até para a gente ter a sensação de que estamos vivos. Então isso também é bastante importante. E até porque, Thaís, se a gente não faz isso, a gente acaba dando mais credibilidade para os pensamentos ruins, né? E isso não é legal. Já diria a avó, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso aí. E quem é ansioso tem essa mania de focar só no negativo, né? E a gente não pode colocar esses pensamentos em evidência, porque senão a gente vai na deles, né? E quando eles vêm, né, como um fantasma aí, né, nos aterrorizar, a gente tem que falar, não, sai daqui, não vou deixar. E o Leandro colocou uma questão bastante importante, que eu acho legal que você fale um pouquinho, sobre a questão das redes sociais. Por quê? Antes da quarentena, antes de isolamento, as redes sociais, essa discussão em relação ao mundo maravilhoso das redes sociais já era feita, né? Que aquela realidade ali era um paralelo, era um universo paralelo em que as pessoas são plenamente felizes, as pessoas consomem alimentos em restaurantes maravilhosos, pratos minimamente pensados, em ambientes minimamente pensados também. Então, já se discutir sobre isso, né? Que aquilo ali já contribui para uma série de distúrbios, é óbvio, porque você olha para aquilo e fala, caraca, minha vida não é assim, eu não tenho isso, poxa, eu não tenho dinheiro para passar férias nesse lugar bacana, eu não tenho dinheiro para ir nesse restaurante legal. E com o isolamento, com as pessoas mais tempo em casa, né?
abrir um pressuposto para que elas dedicassem mais tempo às redes sociais. Então, assim, é muito diferente a realidade de alguém que está em isolamento numa casa mal construída, numa comunidade, passando fome, certo? E alguém que está no isolamento numa casa com piscina, se alimentando bem, se vestindo bem, certo? Sim. Com seu emprego, ainda que com certas ressalvas e pressão, mas com seu emprego ali, certo? Então, eu acho que isso piora ainda mais esse contexto desses distúrbios, né? Durante esse período de isolamento. Então, eu acho que também é importante a gente considerar essas influências, né? Que surgem nesses momentos. E que é uma coisa que às vezes passa despercebida e que a gente não percebe que está acontecendo. É verdade. E também a gente pensar, né, que ninguém é como é na internet. Né? As pessoas estão Jamais, gente! Inclusive, super me maquiei para estar aqui hoje, queridos. Para fazer brincadeira à parte. Então, assim, claro, não posso me expor assim. As pessoas veem o que elas querem te mostrar, né? Tipo assim, eu quero te mostrar meu relacionamento lindo, perfeito, minha casa em ordem, minha comidinha ali toda linda. É o que eu vou te mostrar e você vai achar que é maravilhoso. Mas os perrengues, né, os bastidores, ninguém sabe. Então, a gente construir essa maturidade até pra gente... Isso é muito importante, né? Para que a gente não fique com isso na gente, né? De comparar, de se comparar também não é legal. Né? Então, assim, que isso fique também para a gente refletir. Tem essa questão, né? Também. Ó, tem essa questão aí também que tá falando aí no chat, da questão da mídia, da influência da mídia. Sim. Eu lembro que eu vou até citar aqui, na minha adolescência, que eu tive uma professora de português, professora Luanda, ela tá até nas minhas redes sociais, que ela falava que atualmente a gente vive uma alienação pelo excesso de informação. Antigamente, né, em épocas mais remotas, o público ele se alienava pela falta de informação. Então, às vezes, por dificuldade da tecnologia mesmo, a informação não chegava ou chegava mais tarde. E atualmente, com todos esses recursos tecnológicos, a pessoa tem informação o tempo inteiro, certo? E além da alienação, esse excesso de informação, ele traz também toda essa questão da ansiedade, da depressão, porque assim, eu, por exemplo, no início da quarentena, depois de umas 2 semanas, eu não aguentava mais assistir jornal, porque isso acaba com a gente, porque é de manhã, de tarde, de noite, um jornal dando notícias ruins o tempo inteiro, sejam elas, na grande maioria, relacionadas à Covid-19, mas por outro lado, eram notícias da crise política do país, da economia que não vai bem, ou seja, praticamente nada vai bem, né? Resumindo. E aí você fica se alimentando daquilo o tempo inteiro, aquilo ali mexe, né? E aí a questão do medicamento aí. Eu vou entrar nesse ponto um pouquinho, por quê? Porque como que a gente lida farmacologicamente com um problema de alma? Compreende? Os distúrbios de ansiedade, a depressão, etc e tal, ela tem a sua fisiopatologia estabelecida, né? Ela tem os seus motivos fisiopatológicos para existir, tá? Então, por exemplo, a depressão, fisiopatologicamente, a gente trata isso como uma diminuição das catecolaminas endógenas. Quem são essas catecolaminas endógenas? Serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Então, a noradrenalina, ele é aquele neurotransmissor da luta e da fuga, certo? Então, se você tem uma exacerbação do seu sistema nervoso simpático, que a gente chama, a gente libera mais noradrenalina. Isso gera o quê? Taquicardia, certo? Suor frio, enfim, todas essas questões do medo, da angústia, da luta e da fuga, daquele estado de alerta,
certo? Uhum. A serotonina, que é um outro neurotransmissor envolvido, é um neurotransmissor do humor, certo? Então, se eu tenho baixa de serotonina, eu fico triste, eu fico para baixo. E a dopamina, ela é o neurotransmissor do prazer, da satisfação. Então, a teoria que fisiopatologicamente explica a depressão é uma diminuição, basicamente, dessas 3 substâncias no organismo. Por isso que o indivíduo depressivo, ele se recolhe, ele pouco se relaciona, e aí nessa alteração ele pode ter um aumento de insônia, certo? Ou ele pode dormir demais, dependendo do caso. Então, todos os medicamentos que são chamados os antidepressivos, eles agem com esse intuito, certo? Já a fisiopatologia dos distúrbios de ansiedade, ela tá mais ligada à questão do excesso de estimulação do sistema nervoso central. Então, eu tenho um excesso de vias de estimulatórias ali. Então, os medicamentos ditos ansiolíticos, né, para o tratamento da ansiedade, ou mais ainda, tecnicamente falando, a gente chama de hipnóticos sedativos, eles são medicamentos que eles visam balancear essa questão aí. Então, ou eles vão agir aumentando a via inibitória no sistema nervoso central, ou eles vão agir diminuindo a via excitatória. E por que eu estou dando esse breve preâmbulo, digamos assim, desses 2 grupos de medicamentos? Porque eu já li inúmeros estudos dizendo, relatando o aumento da utilização do consumo desses medicamentos durante o período de isolamento. Então, os medicamentos que mais cresceram em termos de utilização, prescrição e consumo durante o período de isolamento foram chamados benzodiazepínicos, que são, por exemplo, clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, o diazepam, que é o Valium. E aí também a gente tem que lembrar, ou lembrar para quem é farmacêutico e para quem vê minhas aulas no curso, que eu já falei isso aqui, que, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são todos esses grupos, alprazolam, diazepam, clonazepam, eles têm particularidades clínicas, tá? Então, por exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril, ele é mais prescrito para o tratamento da ansiedade. E aí, vem com ele o quê? O uso errado do medicamento. Porque as pessoas sabem que se elas usarem uma dose maior do Rivotril, elas vão dormir. Então, erroneamente, elas, ao invés de usar o Rivotril para os seus distúrbios de ansiedade, para o momento de crise de ansiedade, elas utilizam o Rivotril para insônia. Qual é o risco? Benzodiazepínicos como, eu já citei, o Rivotril, diazepam, alprazolam, eles podem gerar tolerância. O que é isso? A tolerância é quando uma mesma dose do medicamento, com o uso prolongado, começa a não mais fazer efeito. Então, você começa a ter que aumentar a dosagem daquele medicamento. É um círculo vicioso. E esses medicamentos também têm o risco de gerar dependência. Tá? E aí, quando eu digo dependência nas 2 vias, a dependência física e a dependência psicológica. Se eu não tomar, eu não durmo. Se eu não tomar, eu não melhoro. Tá? Desses todos que eu falei, tem um que tá assim, sucesso total agora, que tá virando modinha, é o Zolpidem. E ele é classificado também como um benzodiazepínico, mas ele entra como se fosse assim, os novos benzodiazepínicos, da classe que a gente chama dos compostos Z, porque todos os fármacos começam com a letra Z. Zaleplona, Zolpidem, assim por diante. O Zolpidem, ele é um benzodiazepínico que ele já é específico para o tratamento de insônia. Ele não gera melhora clínica no quadro de distúrbio de ansiedade. E é um benzodiazepínico que já está sendo mais prescrito clinicamente porque existem relatos de que ele tem menos risco de causar dependência e tolerância. Então, tem um uso um pouco mais bem seguro, digamos assim, em termos clínicos, tá?
mas não está isento de efeitos adversos. Um outro efeito adverso importante dessa classe de fármacos é a perda da coordenação motora. Por isso que tem pacientes que, quando utilizam esses medicamentos, não podem operar máquinas, não podem dirigir, tá? Sob o efeito desses medicamentos. Então, tem todos esses riscos e essas questões, fora a interação medicamentosa. Fora a interação com álcool, por exemplo, que é uma bomba relógio, tá? Já para o lado dos antidepressivos, tem toda uma polêmica aí. A gente tem vários antidepressivos. A gente tem citalopram, escitalopram, duloxetina, fluoxetina. Tem inúmeras classes. Mas eu quero falar aqui da fluoxetina. Por que eu escolhi a fluoxetina? A fluoxetina é o Prozac, gente, da música lá do Capital, lembra? Toma Prozac, enche a cara e dorme o dia inteiro. Então, ele está falando de uma interação que é perigosíssima, que é fluoxetina com álcool, tá? Então, essa é uma interação perigosíssima. E não é só isso. A fluoxetina ela é um antidepressivo. Ela é classificada como inibidor da recaptação de serotonina. Lembra da serotonina que fala do humor? Certo? Então, se ele inibe a recaptação de serotonina, ele aumenta os níveis de serotonina, então melhora o humor dos pacientes que têm depressão. Ok. Só que se descobriu clinicamente que a fluoxetina também também pode ser utilizada para perda de peso. Então, muitos médicos prescrevem a fluoxetina com o intuito de perda de peso, né? Perda de gordura corporal. Por quê? Porque a serotonina também é a substância responsável pela sensação de saciedade. Então, quando a gente ingere um alimento, a gente libera a serotonina no sistema nervoso central e dá aquela sensação de saciedade. Só que a gente também sabe, olha como é que a coisa vai evoluindo. A gente sabe que uma das causas da obesidade é a compulsão alimentar. E a gente também sabe que uma das causas da compulsão alimentar é a ansiedade. E um dos efeitos adversos da fluoxetina é a precipitação de crises de ansiedade. E daí porque onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na reflexão de antes, a banalização do diagnóstico, a banalização da prescrição e, consequentemente, a banalização do uso. Porque a partir do momento que um profissional diagnostica mal e prescreve mal, o seu paciente vai fazer um uso irracional. O que o uso racional de medicamentos preconiza? O medicamento certo, na hora certa, na dose certa, prescrito da maneira correta, dispensado da maneira correta e de acordo com as condições econômicas daquele paciente, certo? Então, se eu faço o diagnóstico errado, se eu prescrevo o medicamento errado, ou seja, por exemplo, eu tenho um paciente obeso e eu não faço uma anamnese, eu não pergunto para aquele paciente, e aí eu estou dizendo, obviamente, para os profissionais prescritores, né? Eu não faço uma anamnese correta e eu não consigo, a partir daquela consulta, extrair a informação de que ele tem ansiedade. E aí eu vou e prescrevo fluoxetina para esse paciente. E eu vou precipitar uma crise de ansiedade nesse paciente. Então, assim, é uma questão, tudo isso é reflexo de um mau uso, de uma visão errônea da psicofarmacologia nesses pacientes de distúrbio de sistema nervoso central, certo? Então, a gente precisa saber que nem sempre a intervenção farmacológica vai ser necessária, certo? A gente precisa, como profissional, saber detectar isso, que nem sempre a intervenção farmacológica ela vai ser necessária. E aí, terminando meu longo discurso farmacológico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre as estratégias que a gente pode utilizar além da farmacologia, certo? Além da abordagem terapêutica farmacológica, quais são as alternativas para esse paciente? O que ele pode fazer para melhorar o seu quadro clínico e viver melhor e ter um bem-estar, né?
Então, fala aí um pouquinho pra gente. Eu queria ouvir Só também. para complementar um pouquinho o que você falou, né, das prescrições, isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque o que acontece? Quando a gente também não tem, né, tem essa questão do autodiagnóstico, né, quando a pessoa já chega no consultório, isso também acontece com os médicos, né, a pessoa chega lá e fez um teste na internet e eu tenho TDAH, né, então É bem a pessoa assim. já chega, Doutor já Google tá chega aí para solucionar tudo agora. E aí, assim, o médico, às vezes, ele não insere nós psicólogos nesse tratamento, sabe? E eu acho legal falar sobre isso, porque quando a gente está andando junto, né, a gente consegue tratamento. O psicólogo tem que estar junto com o uso da medicação também. Isso é muito importante. E que esses profissionais das prescrições, né, eles tenham isso em mente, que a gente também tem que estar incluído. É mais um tratamento multidisciplinar, né? E que E fora também, eu vou só te interromper porque eu lembrei de um negócio que é muito importante, que aí é uma crítica ao país em que a gente vive, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro do profissional prescritor, etc e tal, que não é só o médico, né? Por exemplo, dentista também pode prescrever alguns medicamentos. O próprio farmacêutico também pode prescrever, mas aí é bem mais restrito, obviamente, e essa autorização da prescrição farmacêutica veio relativamente tem pouco tempo e tem uma restrição bastante considerável em relação a quais medicamentos, mas enfim, a gente fala muito do profissional prescritor, mas a gente precisa lembrar que, infelizmente, no nosso país a gente tem uma cultura que facilita muito a aquisição de medicamentos ditos controlados sem receita. Então, assim, o tanto de farmácia que tem, e aí eu faço uma crítica, porque para quem ainda não sabe, a maioria dos proprietários de farmácia não são farmacêuticos, e uma grande maioria deles vê aquilo, óbvio, como um negócio de vendas, então não pode perder vendas, sério, certo? Então, às vezes, não mensuram o prejuízo que pode ter para o paciente depois. Mas é muito fácil, atualmente, você adquirir medicamentos controlados sem receita médica, né? A gente sabe disso, infelizmente. E aí junta a facilidade da aquisição do medicamento com a falta de informação do uso correto deles. Isso é uma bomba relógio para a sociedade, né? E talvez, assim, isso também tenha aumentado, talvez não, com certeza, né? Isso tem influenciado no nosso país, né? Que está aí campeão de uso de medicações aí, que com certeza tem várias que têm necessidade. Então, o que você falou também sobre as outras maneiras da gente conseguir ter esse tratamento, né? É muito importante. Aí a gente vem com a terapia, a importância da terapia, porque a terapia ela vai fazer com que essa pessoa desenvolva habilidades para poder conseguir lidar com os problemas dela, né? E é tão mais legal quando você consegue lidar com aquele problema do que só mascarar ele, sabe? Isso é muito importante. Então, assim, a terapia ela vai desenvolver isso mais. Lógico que o remédio é necessário. Quando a gente vê que o paciente ele não tem a capacidade de poder acessar aquele tratamento ali, a gente precisa do remédio para dar um plus, né? Mas o tratamento da terapia, eu sou suspeita. É um processo livre. Mas eu também sou, porque eu faço. Né? E assim, a gente tem muito mais eficaz, né? A pessoa desenvolve habilidades. Não é que você nunca mais vai ter problema. Longe disso. Né? Mas você vai conseguir lidar com os seus problemas de uma maneira melhor. Isso é fantástico, né? Porque você consegue desenvolver essas habilidades. E hoje, falando da pandemia, né? Tem tantos profissionais aí atendendo online também. A gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas não precisam passar por isso sozinhas. Né? A gente tem os profissionais
estão atendendo online, fazendo esse acolhimento online. Então, você não precisa passar por esse sofrimento sozinho. Você pode consultar, você pode pedir ajuda, né? É fundamental. Muitas pessoas têm medo, preconceito, né? De que psicólogo é coisa de doido, ou que é loucura, né? E a gente tem que desmistificar isso, gente. Acabou isso, todo mundo tem terapia, sabe? Hoje em dia, então, né, com a situação que a gente está vivendo, quem não precisa de terapia, né? Então, a gente tem os atendimentos online agora, que entra aí como reforçador. O exercício físico também seria um, né, Thaís? Já estou aqui fazendo campanha pro CrossFit. Já tem gente aí que botou CrossFit. CrossFit cura qualquer coisa mental. Vá todo mundo pro CrossFit, entendeu? CrossFit é bom demais. Pelo menos você vê que tem alguma coisa mais difícil do que o seu problema que você tá lidando. Né? Mas aí, voltando. Não, gente, mas olha só, é brincadeira, tá? Uma atividade física leve, uma coisa que te traga bem-estar, uma alimentação saudável, tá? Porque aí o Leandro comentou aí no chat, falando a respeito da questão da dualidade entre alimentação e saúde mental, e isso é bastante importante. É importante em termos fisiológicos mesmo, para o funcionamento do organismo, né? E isso com certeza. Mas, sobretudo, porque quando você mantém uma alimentação saudável, uma rotina saudável, aquilo te ajuda naquela sensação de bem-estar, né? E a sensação de bem-estar, ela é extremamente importante no contexto de um distúrbio de ansiedade, num contexto de depressão, né? Então, é importante. Então, eu acho que, assim, para os tratamentos que precisam da farmacologia, da abordagem terapêutica, ótimo, excelente, ela vai ajudar e ela precisa ser considerada, ela é bastante importante, né? Mas aliado a isso, uma psicoterapia, aliado a isso, coisas que te trazem felicidade, né? A felicidade é nos pequenos momentos, certo? É num livro que você gosta de ler, numa música que você gosta de escutar, numa série que você gosta de assistir. A gente precisa ter em mente que, infelizmente ou felizmente, porque senão a gente não via a real beleza, né, de estarmos vivos, a gente tem que ter a noção de que a nossa vida não vai ser 100% feliz. A gente não vai ter momentos de 100% de felicidade, certo? Mas a gente vai ter momentos que vão compensar todos os outros, certo? Esses pequenos momentos de prazer, eles compensam todos os outros. E além disso, é muito importante, e aí, Cris, fale sobre isso. Ressignificação. Sim, porque antes da gente falar da live, a Cris falou comigo sobre isso, e isso é muito importante, gente, a gente ressignificar esse período, certo? A gente conseguir enxergar de uma outra forma. Então, ela tem mais propriedade, ela pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do ressignificar. E outra coisa, da alimentação saudável que comentaram, existem Peraí que tá falhando um pouquinho, Cris. Isso, vai. O Tiger pode falar melhor que a gente quais alimentos que liberam melhor essa substância de prazer, igual a serotonina, né? A gente tem isso nos alimentos, gente. Então, não isso aí rende outra live. Rende outra live, né? Mas é importante também a gente ter isso como estratégia, né? Do exercício, da alimentação direitinho, da rotina, da gente ter aqui a rotina, os horários de comer, o horário de levantar, isso é muito importante, né? Aí a Thaísa fala da ressignificação. E eu falo aqui, vou complementar o que ela falou, que o evento é o mesmo. Tá todo mundo passando pela mesma coisa, mas a gente tem maneiras diferentes de lidar com isso. Por isso que algumas pessoas lidam de boa, outras pessoas
colocam tudo muito, né, com muito medo, muito pânico. Então a gente pode mudar o nosso olhar. A gente não pode mudar a situação, mas a gente pode mudar o nosso olhar para aquilo, né? Então é esse ressignificar, né, que a gente estava E conversando. aí tem muito a ver com a questão da inteligência emocional, que também falaram muito na perguntinha lá que eu deixei na caixinha de pergunta. Às vezes, a inteligência emocional, ela é muito mais importante do que a intelectual. Principalmente num momento como esse, saber trabalhar nossas emoções. É verdade. Então, assim, a gente tem que ressignificar isso, né? Para isso ficar mais leve. Então, assim, a gente pode aproveitar esse tempo que está sobrando para desenvolver algo novo, desenvolver projetos que estavam engavetados, né? Tem coisas que a gente pode mudar. E a gente pode ficar mais tempo com a família, coisa que a gente também não fazia, né? A gente pode brincar mais com os filhos, a gente tem mais tempo para tudo. Então, ver isso com outros olhos, né? A gente tem que ver isso com a inteligência emocional, né? De maneira que isso fique mais leve. Não colocar aí, focar no negativo, né? Quando os pensamentos vier para poder aterrorizar a gente precisa sair um pouco disso. É usar isso a nosso favor. A inteligência emocional para a gente poder identifique o pensamento negativo. Identifique o pensamento negativo. E a partir daquela identificação, tente lidar com aquilo. Né? Isso. Não é isso? Isso. Eu só quero reiterar uma coisa, porque foi citado aí no chat, rapidamente, foi citado aí no chat também a questão do uso abusivo de bebidas alcoólicas nesse período de isolamento social, né? As pessoas estão mais em casa, tem as lives aí, todo mundo quer sertanejar, não é mesmo? E aí tem o uso abusivo de álcool. E isso também é uma coisa bastante preocupante. Não vai dar tempo da gente abordar aqui de maneira profunda, porque a gente já está com o tempo da nossa live contado. E isso é muito bom, porque isso significa que o assunto rendeu. Mas isso gera... eu ia falar até um pouquinho sobre isso e acabou que a gente não falou a respeito da questão até dos vícios, né? Porque a gente pode estar falando do uso recreativo, digamos assim, da bebida alcoólica, por exemplo, mas a gente também pode falar de coisas muito mais graves do que o uso recreativo e um eventual período de uso excessivo para uma piora do quadro de um vício, né? De um vício à droga e um vício ao álcool, tá? Cris, eu preciso terminar a live. Estamos aqui, ó, em 1 minuto e 40 segundos restantes. Queria muito agradecer você pelo convite. Eu adorei esse bate-papo. Queria falar mais. Achei que talvez fosse sobrar tempo, mas na verdade vai surgindo uma infinidade de assuntos. Queria muito agradecer todo mundo pela presença, pela participação, pelas perguntas, pelas intervenções. Foi bem legal. Queria agradecer ao curso que topou a ideia, que apoiou a gente desde o início. E lembrar a todos vocês, profissionais da saúde, que querem fazer concurso para a área militar, podem acessar o site do MCA, que esse mês é mês de aniversário, e eles estão oferecendo 30% de desconto nos cursos, ok? Então, vá correndo lá no site e se informem direitinho de todos os cursos, que vocês vão se dar bem e a gente vai se encontrar por lá, ok? Vou passar a palavra para você terminar, Cris. Isso aí, gente. E que vocês lembrem aqui do que a gente falou, que levem isso para a vida depois da pandemia também, que eu acho muito importante, né? A gente poder usar essa reflexão para mais frente também, tá? E mudar esse olhar. Eu quero agradecer de novo o convite, tá aí. Pode me convidar mais vezes, tá? A gente falar de vários assuntos. Muito legal, gostei muito. E queria agradecer o curso, né? Tá? Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada pela participação de todos. Até a próxima, viu? Obrigada, gente. Tchau.